O começo, o meio e o fim de uma história é uma das primeiras coisas que a gente pensa antes de escrever um roteiro, mas eu vou confessar que eu tive um pouco de dificuldade para entender esses conceitos. Foi aí que me surgiu a ideia de explicar de maneira simples e rápida o que é o começo, o meio e o fim de uma história. Antes da gente falar sobre começo, meio e fim numa história, é interessante que a gente saiba a diferença entre dois conceitos. O conceito de fábula e de enredo. A fábula é uma história em ordem cronológica. É a história como ela se desenvolve de um ponto A até um ponto B. Já o enredo é a maneira em que essa fábula vai ser apresentada ao decorrer da história. Isso explica a famosa frase do Jean-Luc Godard: toda história tem começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. Isso quer dizer que, embora a história comece num ponto A e caminhe até um ponto B, não necessariamente isso vai ser apresentado nessa ordem. Ao iniciar uma história, iniciar um filme, algumas coisas precisam ser apresentadas para o seu público para que ele entenda a história e para que ele se interesse pela história. Geralmente, no começo da história, são apresentados os principais personagens, onde eles estão e o que eles vão viver durante essa história. Vamos pegar como exemplo o filme Shrek. No começo do filme Shrek, a gente tem um ogro vivendo no pântano, e esse pântano, de repente, é invadido por criaturas de contos de fadas. Nós descobrimos que essa invasão acontece porque o Lord Farquaad expulsou todas as criaturas mágicas e fantásticas do reino dele, e elas foram parar no pântano do Shrek. O Shrek vai tirar satisfação com o Lord Farquaad, e ele acaba fazendo um acordo com o Lorde, que é o seguinte: ele salva a princesa Fiona para se casar com o Lorde, e em troca ele tem o pântano de volta. O início de uma história termina no primeiro ponto de virada. Nesse ponto de virada acontece alguma coisa que vai mudar completamente a direção da história. No caso de Shrek, o que acontece é: vá nesta busca por mim e eu lhe devolvo o seu pântano. Que tipo de busca? o meio da história é o momento onde a jornada se engancha. O personagem, ele entra num mundo diferente, ele entra numa jornada que ele não está acostumado, e ali ele vai enfrentar testes, vai passar por provas, vai conhecer novos amigos, vai conhecer inimigos também. O meio do filme é chamado por Sid Field de desenvolvimento. E é no desenvolvimento que a gente vai ter o chamado midpoint, que é outro ponto-chave da história. E o midpoint se caracteriza por um momento onde o personagem já não consegue voltar atrás na sua jornada. Agora ele só pode ir pra frente. No caso de Shrek, estamos falando de uma jornada emocional, de um personagem que queria ficar isolado no pântano e começa a descobrir a importância de ter relações com outros seres, outras criaturas. Nesse momento, Shrek pensa em recuar, porque ele tem medo de ser rejeitado. E ele fica nessa situação até chegar o segundo ponto de virada, que é o que separa o meio do filme com o final do filme, o segundo ato com o terceiro ato. No caso do Shrek, é o momento em que ele percebe que tem que lutar pelo amor da Fiona, que ele tem que ir atrás dela. No fim, nós temos um dos elementos mais importantes para uma história, que é o clímax. O clímax é um momento de tudo ou nada, onde a grande pergunta que foi levantada ao decorrer da história vai ter uma resolução ou não. Shrek vai ficar com a princesa ou não? É no terceiro ato que o personagem dá tudo de si e o seu conflito chega ao fim, se desenrola de alguma forma. No caso de Shrek, ele demonstra o seu amor pela princesa Fiona e a princesa aceita o amor. Após isso, nós vemos uma rápida conclusão da história e o filme termina. Simples, não é? Em Shrek, temos um exemplo de história onde o enredo ele se desenvolve na mesma ordem que a fábula. Mas existem outras histórias, como Pulp Fiction, por exemplo, onde isso não acontece. Mas isso é um assunto para outro vídeo, para esse nós vamos ficando por aqui. Então eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Se você gostaria que eu fizesse mais vídeos sobre roteiro, sobre cinema ou sobre arte, curta o vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários quais temas você gostaria que eu abordasse. Então, tchau!